Há pessoas que são, vamos usar a palavra que está em voga, né, negacionista, usam muito isso para as pessoas que aparentemente compram a ideia do Bolsonaro, e o pessoal diz, são negacionistas, né, tudo negacionista. Tem palavra que vira moda, né, viraliza, vira modinha falar daquela palavra. Aquela palavra ela é utilizada, um neologismo que a gente nunca... Depois cai de moda, ninguém usa mais. Por aquele tempo, o pessoal usa muito isso, né, negacionista, 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 negacionismo, e fica. Mas há muitas pessoas que não creem nisso. Só que eu digo assim, olha, você crer ou não crer não muda o que a gente vê. Eu fui pregar, já preguei em várias igrejas, e você chega num bairro, chega numa cidade. É interessante que você chega num local a qual você nunca foi, e você sente o peso da ambiência na hora. Você sente o nível de opressão. É claro que a gente se acostuma com o nosso bairro, com a nossa rua, com a nossa cidade, então para nós é normal ter as manifestações que tem na nossa rua, na nossa cidade, no nosso estado. Quando você vai para outro estado, você sente, infelizmente, a diferença. Às vezes para melhor, por incrível que pareça. Há lugares que são tão... Mas aí tem explicações porque esses lugares são melhores, não são... no espanhol tem, né? Mais bom, ou mais maior. No Brasil não tem. Mas por que esses lugares tem uma ambiência mais leve do que a nossa cidade e o nosso bairro? Então vamos lá, vamos entender o que acontece nessas questões, tá? Por que é importante você saber disso? Talvez você na sua rua, no seu bairro, esteja aí chateado, aborrecido do baile funk, do pagode, aqui de Rio de Janeiro. Talvez eu fale isso, mas reflita muito a realidade do Rio de Janeiro. Que é o que? O baile funk, o pagode, o sambão, aquele pessoal que fecha a rua, bem coisa de subúrbio mesmo, geralmente lugares mais humildes, onde as pessoas têm menos poder aquisitivo, elas têm um processo educacional muito primordial, muito tribal, né? E quando fala tribal no Brasil, entenda que nós temos na nossa herança genética muita coisa dos índios, muita coisa dos negros, muitas coisas dos portugueses, tá? Não pense que o português, por ser europeu, os portugueses que vieram para cá não eram portugueses, excetuando Dom João VI quando veio com a sua comitiva e sua família. Os portugueses que vinham para cá vinham tentar a sorte, não eram portugueses da nobreza, por favor. Os que vieram a portuguesaiada que veio para cá para trabalhar no Brasil, vieram pessoas que em Portugal não dariam certo. Então vieram para um novo mundo conseguir uma nova oportunidade de vida. Então vieram para o Brasil para isso. Os portugueses mesmo, a aristocracia, os intelectuais, os sábios ficaram em Portugal, até que Dom Napoleão, com as suas invasões europeias, fez com que Dom João viesse para cá com toda a sua família. Então, vamos entender que temos heranças, sim, esquisitas dos portugueses, heranças esquisitas dos índios, e heranças dos nativos, e heranças esquisitas dos negros, né, dos nossos pais escravos que foram da África para cá. Então vamos entender essa situação. O que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver. Você explica uma manifestação demoníaca social, geopolítica, política, geográfica e local com o ser humano que mora ali. As manifestações, eu quero que vocês entendam isso em batalha espiritual. Batalha espiritual não é ficar, tem um principado, o nome dele é Asmodeu, o nome dele é Beelzebul. Gente, tá, no início era muito legal, quando a gente começou o ministério, saber o nome do capeta, saber o nome do principado, saber o nome da potestade, amadurece. Mais do que saber o nome da potestade do principado, você tem que saber o modus operandi que ele aplica na sua região. Vamos compreender isso. Você, quando pensa em demônio, você não tem que ficar pensando qual o nome dele, de onde ele veio, se ele vem do profundo do inferno, do inferno, do inferno, do inferno, se ele veio das regiões celestes, se ele veio dos porcos lá de Gadara, que veio rolando até aqui, igual o Neymar. Não, não é isso. Não é isso que você tem que saber. Você tem que saber o seguinte, peraí, como opera isso? Então, nós vamos entender que, em termos de batalha espiritual, a gente divide a batalha em 3 níveis. Eu estou falando da minha escola de batalha espiritual, a gente trabalha assim, ó. São 3 níveis que você precisa compreender. Então, quais são os níveis que você tem aí de atuação de seres malignos espirituais? Primeiro, é o que Paulo fala, regiões celestes ou Ares, né? Não é Ares, entidade na mitologia grega, Ares de ar, né? Potestade do ar, Ares. Outro nível que nós temos
são os seres chamados infernais. Tá? Seres infernais. E poderes terrenos. Então você tem, é o que eu classifico na minha escola de batalha espiritual, batalha na escola de guerra, nossa escola de guerra, você entende quais são os níveis, e aí dentro de cada um você vai estudar quais são os demônios que trabalham nisso, e como Deus opera na nossa vida, quais são as estratégias de Deus para barrar cada poder desse, quais são as estratégias de Deus, qual é a unção que Deus determina sobre a tua vida, o conhecimento. Você vai falar de demônio, né? Rapaz, como pode? Crente adora falar de demônio e não fala de Jesus. Você fala de Jesus e não muda a sua vida, então para de hipocrisia. Eu tô falando isso porque sempre tem um desavisado que não sabe que eu vou mandar lamber sabão de Rolon. Então vamos lá. Sabor pimenta, para ficar bem legal, para limpar essa língua. Preste atenção, por que a gente estuda isso? A gente estuda isso não é porque a gente gosta de demônio, não. Eu odeio demônio, detesto demônio, não quero saber de demônio, não quero saber de Satanás, seus príncipes, só prejudica o mundo, sabe? Só leva o homem para o inferno, para a morte, não é isso. É só que a pessoa tem que entender que não adianta. Eu falo de Jesus. Mas não tem poder, não tem autoridade, não tem unção, não expulsa nenhum gnome da Xuxa aí se aparecer na tua rua, não expulsa nenhum encostozinho de cachaceiro. Falo de Jesus, falo de ninguém, tem o quê? Tem nada. Falo de demônio, mas manda vir aqui que a gente parte pro chão, a gente arregaça a manga aqui, meu irmão. E o fight vai ser gostoso. Tem medo não, irmão? Já vi porta trincar, bandido botar fuzil na minha cabeça. Tá falando comigo, já botei fuzil em presídio. Não, peguei casta, peguei legião. A gente já ficou 2, 3 horas para expulsar um demônio forte de um rapaz aqui perto não vou citar da cidade, que de repente alguém vai entender. Então vamos lá. Primeiro, quando você pensa nisso, vamos falar que nós estamos falando aqui de poderes terrestres, tá? Eu não vou falar de regiões celestes, demônios nos ares, não vou falar de seres infernais, porque não nos cabe. Essa resenha de agora, a de hoje, é uma resenha, nós vamos bater um papo sobre os demônios que trabalham na Terra, no espaço geo-humano. Então vamos lá. Como é que esses demônios, que são os poderes terrenos, trabalham? Por que num bairro, você já notou, eu trabalho com ambiência, trabalho com mapeamento de território. O que é mapeamento, gente? Mapeamento é uma análise, mapeamento é um diagnóstico. Quando a gente fala assim, o que é mapeamento? Mapeamento, gente, eu quero que você entenda, é um nome que a gente usa, mas é o quê? Diagnóstico. O que é diagnóstico? É um conhecimento pós, é uma análise, tá? É porque o pessoal gosta de criticar sem entender primeiro. Eu, quando critico uma coisa, eu procuro entender. Eu vou lá procurar entender para saber do que eu vou falar. Então, quando eu falo mapeamento geográfico, é uma análise social, política daquele lugar, social, econômica daquele lugar, tipo de rua, tipo de casa, iluminação, limpeza, carro, maneira como as pessoas se vestem, a maneira como as pessoas se comportam, qual é o hábito daquelas pessoas. Isso é batalha espiritual também, tá? Mas isso, essa sociologia, sim, é sociologia, é antropologia, é história, é geografia, a economia. Você pensa que batalha espiritual é só chegar e ver demônio? Falar o nome de Exu, falar o nome de Pombagira? Não. Batalha espiritual é para quem gosta de estudar. Quem não gosta de estudar não pode entrar em batalha espiritual. Profundo do inferno. Porcos lá de Gadara, que veio rolando até aqui, igual o Neymar. Autocrítica para nós também, né? Deixar os outros é fácil, né? Você vai falar de demônio, né? Rapaz, como pode? Crente adora falar de demônio e não fala de Jesus. Você fala de Jesus e não muda a sua vida, então para de hipocrisia. Mas não tem poder, não tem autoridade, não tem unção, não expulsa nenhum gnome da Xuxa aí se aparecer na tua rua. Puxa, mas a gente arregaça a manga aqui, meu irmão. E o fight vai ser gostoso. Tem medo não, irmão.